Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do que eu tô chamando de marca-texto. É uma oportunidade que eu tenho de dividir com você um pouco mais dos insights que eu tive em alguma leitura recente. Então, eu venho lendo nos últimos, acho que 2, 3 anos, alguns livros que me interessam, né, no momento. E o que eu quero trazer aqui para você é sempre as minhas anotações. Então, por curiosidade, eu sempre pego uma caneta marca-texto, né? Eu tenho esse costume do livro impresso, eu não gosto do livro digital, não sei se é o seu caso, se você ama o Kindle, se você gosta desses leitores digitais, mas não é o meu caso. Eu gosto do livro que você pega, né? E por muitos anos eu comprei muito livro e guardava ele em uma estante, né? Até que a gente montou uma estante muito bacana lá na Mestre. E eu comecei a ter, assim, eu não quis passar alguns livros para a estante da Mestre, que eu falava assim, esse livro vou ler, esse livro vou ler. E aí eu comecei a ter o hábito da leitura, e o mais interessante é que eu tava sempre com a minha canetinha marca-texto, né? Então, a minha canetinha marca-texto era o momento onde eu leio uma passagem, igual qualquer pessoa, pode ser com sei lá, uma lapiseira, uma caneta e tudo mais, eu uso a canetinha marca-texto e eu marco um trecho bacana. Então, o que eu venho dividir aqui para você são as minhas marcações no determinado livro e também abrir espaço nesse momento aqui para poder te recomendar uma leitura. E a primeira leitura que eu quero compartilhar com você, que foi o livro que eu acabei de finalizar, eu finalizei ele na data de ontem, então estou gravando no dia seguinte à finalização, porque eu acho que isso fica muito mais interessante, tá? Então, é o livro Purple Cow, né? Vaca Roxa. Então, se você quiser ver aí, ó, tá olhando aqui, ó, Vaca Roxa, do Seth Godin, né? Então, vou colocar até aqui para o pessoal poder ver, porque esse livro aqui é de um cara muito bacana. Esse livro foi, acho que, lançado há muitos anos atrás, porque os exemplos que ele dá são bem antigos. Deixa eu até ver aqui. Publicado em 2005 e depois teve uma nova publicação em 2019, né? Uma tiragem nova de 2019, obviamente, né? Seth Godin é um cara muito foda, né? Ele é um cara que trabalha muito bem com marketing, tem muita experiência em marketing e ele já escreveu diversos livros. Se você já leu algum livro do Seth Godin, não esquece, coloca aqui pra mim, coloca aqui nos comentários aqui embaixo que livro que você já leu do Seth Godin ou qual que você recomenda, porque esse aqui foi o primeiro que eu li, tá? Então, falando um pouco mais sobre ele, né? Qual que é o conceito da vaca roxa, que é bem estranho, até vou colocar aqui de novo mais uma vez. O que você diria, né? Se você estivesse andando sei lá, numa estrada interior, possivelmente indo para Itajubá, né? A gente vê muitas vaquinhas lá quando a gente tá chegando ali em Santa Rita, onde mora meu amigo Felipe, moram pessoas que eu conheço, familiares. Você passa lá, tem lá os pastos com umas vaquinhas, e aí vaquinha branca, vaquinha marrom. Agora, se você visse uma vaca, literalmente uma vaca roxa, você fala, caramba, que estranho, né? E a defesa desse livro é exatamente sobre vacas roxas que acontecem nos negócios através de produtos e serviços que as empresas prestam. Esse é o conceito do livro de criar, né, transformar seu negócio em algo que seja memorável. A melhor palavra que eu encontrei para remarkable, que é o que ele coloca aqui, remarkable, eu coloquei como memorável, né, ou inesquecível. Eu acho que inesquecível passa uma sensação estranha, mas memorável com toda certeza é uma das frentes mais legais. Agora, sem mais delongas, né? O que eu marquei de importante desse livro? Então, primeiro de tudo, é uma leitura que eu recomendo, não é uma leitura que eu falo assim, não gostei. Isso é engraçado, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já me encontrei na metade de um livro e falo assim, cara, não tô com vontade. Sabe quando você procrastina pra pegar aquele livro e ler? E esse aqui não foi dessa forma. Eu acho que no meio dele, talvez, eu tive um dia ou outro que eu falei, cara, eu não tô afim de ler esse livro. E ontem eu li, assim, um terço do livro eu li no dia de ontem, numa sentada só. Tava muito boa a leitura, né? E esse livro eu acho que ele é muito boa para você poder se aprimorar. Até me perguntaram no Instagram, Ricota, eu tenho visto que você tá lendo muito livro em inglês e tal, tem uma razão específica? Não, cara, foi simplesmente um acaso. Esse livro Purple Cow, ele tem na Amazon, né? Comprei na Amazon, vou deixar aqui na descrição para você. Em inglês, ele é muito fácil de ser comprado, acho que custa por volta de 50 a 60 reais, ele é cerca de 10 dólares nos Estados Unidos, né?
12 dólares, uma coisa assim, só que com dólar mais de 5 reais fica um pouco difícil ser muito barato, mas livros como esse, traduzidos para português, estão mais de 200 reais e só tem em sebo, tá? Então, se você não tem proficiência em inglês, você possivelmente vai procurar aí Vaca Roxa em sebo online e você vai encontrar alguma opção. Inclusive na Amazon eu procurei hoje cedo e tem sim algumas opções de 230 reais, mas acredito que se procurar bem, você encontra algumas opções um pouco mais acessíveis, tá? Então, falando um pouco sobre o próprio livro em si, a gente começa muito bem ele distinguindo sobre os vários P's, né? Até vou colocar aqui para você os vários P's que existem. Ele coloca, né, como produto, preço, promoção, posicionamento, publicidade, empacotamento, que não seria um P, né, mas P do empacotamento. Eu não sei o que é pass along, e o permission de permissão, tá? Então, se você souber o que é pass along, comenta aí para mim. Não faço a menor ideia. Não muda o contexto, tá? E aí ele fala aqui um novo P que seria muito interessante, que é onde eu marquei aqui, ó, realmente, ó, minha marca texto, né? Na verdade, minha marca texto que eu estava utilizando acabou na metade do livro, eu comprei uma outra que é mais clara, então por isso, tá? Mas e não tem nenhuma preferência, pode ser da mais básica, mais complexa, é uma simples marca texto, tá? E ele coloca como sendo um novo P que deveria ser adotado pelas empresas, pelas pessoas, como sendo esse do Purple Cow, né? É um item que dentro de todos os P's, ele coloca como, além de tudo, seu negócio deveria ser memorável. Não sei como é que os caras traduziram essa para português, essa é boa, né? Quem estiver lendo o livro em português, coloca como eles encaixaram esse P de Purple Cow, né? Enfim, porque Vaca Roxa não tem nenhum P. Ele coloca nesse primeiro trecho aqui, que eu acho que é importante, ele fala sobre como ser memorável, né? Então, como que as pessoas podem... deveriam prestar mais atenção, porque as coisas chatas, né, boring, que ele coloca, normalmente são invisíveis. Então, quantas vezes a gente já se deparou frente a algo que ele chama aqui de brown cow, né, da vaca marrom. Então, é algo comum, algo chato, algo que está ali e ninguém presta atenção. Então, o marketing voltado a coisas memoráveis, ele realmente é um marketing que ajuda você a criar um produto ou um serviço que as pessoas... quando batam o olho, entendam que aquilo é diferente, é como se fosse diferente. Depois ele entra um pouquinho nessa visão aqui, ó, de before advertising, during advertising, after advertising. Como é um livro de 2005, ele fala muito sobre uma era de você criar produtos e jogar marketing em cima dele, principalmente, né, como o livro mais uma vez de 2005, no mercado americano nessa época. Eles estavam vivendo muito uma época do famoso, como é que é? Os comerciais de TV, mas tem um nome específico, acho que aparece muito no Shark Tank, tem até uma das mulheres lá do Shark Tank que ela é especialista nesse tipo de coisa, eu não lembro o nome que ela usa, mas depois se eu lembrar eu falo pra vocês. Mas são comerciais de TV e eles colocam muito sobre, na era antes da propaganda, né? A gente usava muito boca a boca, né? Para poder divulgar um produto e tudo mais. Durante a época da publicidade, a gente coloca muita publicidade na frente das pessoas e às vezes um produto ruim com muita propaganda vende, e ele entra nessa era de depois da propaganda, que é algo que realmente tem que... meio que uma junção dos dois. É o que a gente vive um pouco nos dias de hoje, né? Não basta compartilhar, não basta fazer a propaganda, tem que acrescentar alguma coisa na vida das pessoas para elas poderem comprar. Uma curiosidade sobre o livro, ele tem muitos exemplos, tá? Então, até vou colocar aqui, ó. Ele coloca vários exemplos de marcas, possivelmente, que talvez você não conheça, eu não conheço. Muitas das marcas que foram citadas aqui, mas isso não tira as sacadinhas que tem em cada um desse contexto. Então não pule, tá? Algumas delas deu vontade de pular e quando eu parei eu falei assim, putz, eu vou ler. É uma das coisas que realmente mudou um pouco com o meu enxergo e até mesmo para ter algum repertório. É engraçado que algumas fazem sentido nos dias de hoje e a gente olha, putz, por que nunca ninguém fez isso aqui no Brasil? Né? Mas o livro começa com um gráfico aqui que eu aprendi muito na minha faculdade de ciência da computação, a curva de difusão do Geoff Moore, né? Moore, a gente normalmente chama a curva de Moore, tá? Então vou colocar aqui para você, ó, essa curvinha aqui, ó, deixa eu até sinalizar aqui, ó. Essa curvinha aqui é uma curvinha, a difusão, né? Curva de difusão dele, que é extremamente utilizada em
tudo quanto é coisa de marketing que você for prestar atenção, cara, você vai ver essa curva de Moore falando, todo mundo falando que todo mundo acha bonito colocar ela, né? Inclusive, tá, por incrível que pareça, isso foi utilizado até mesmo como curva de distribuição de contaminação do coronavírus, para você ter ideia de como isso realmente reflete em basicamente tudo que você vai encontrar na vida, né? Normalmente ações virais também, né? Ações virais tanto no mundo biológico quanto no mundo da social media, né? Das mídias sociais, eles usam muito essa visão de curva aqui. O que quer dizer? Existe sempre os inovadores, né? A galera que pega ali no início, então innovators aqui, é uma galera que está buscando sempre algo novo. Né? É aqueles exploradores, é a galera que tá ali procurando alguma coisa nova, não importa se é bom, se é ruim, mas ele quer ser o primeiro, né? Ou como diz a minha esposa, ela diz assim, acho que tem esse vocabulário, algumas pessoas vão reconhecer, a famosa primeiriane, né? Eu não sei se vocês conhecem essa, mas é a pessoa que sempre faz a primeira antes que todo mundo, né? Ela quer ser a inovadora. São os famosos innovators, tá? Aqui dentro do gráfico de Moore é a galera que adere a alguma coisa no início simplesmente por dizer que é primeiro. A graça está em testar primeiro. Depois a gente vem nos early adopters, né? Que é a próxima curva. Então, os innovators são os caras que vão lá, testam, começam a fazer o boca a boca e falar, cara, isso aqui é legal. O early adopter é o cara que quer testar, mas ele não fica buscando sempre uma coisa nova, ele quer testar, quer ser um dos primeiros a testar, ele possivelmente vai comprar o celular mais novo, então a Apple vai lançar, o Samsung vai lançar um celular novo, ele vai lá, ele vai comprar, ele é um early adopter, ele não quer ser tipo o innovator, ele não tá ali falando assim, cara, o que você botar na minha frente eu compro, mas ele quer ser um dos primeiros, né? Essa talvez seja uma das grandes traduções. E aí a gente entra na curva do meio, né? Então depois que você rompeu, e aí muitos dos livros, acho que o livro Outliers, acho que tem um livro específico agora do Malcolm Gladwell, que ele basicamente explora a curva de Moore e ele fala que para o seu produto ser um grande sucesso, um grande hit, você tem que passar o abismo que existe aqui entre os early adopters e o early and late majority, né? Que é a subida da curva. Se você conseguir passar dessa curvinha aqui, ó, dessa segunda faixinha branca, você consegue fazer uma alavancagem muito grande. E aí é onde entra a grande massa, né? Aí você vai no boca a boca, em propaganda, chegando a mais pessoas. E porque alguém já testou antes, essas pessoas aqui do meio testam. E aí, por último, vem os laggards, né? Que são os atrasados aí, que basicamente é aquela pessoa que tá entrando no Instagram hoje em dia, possivelmente, né? Então a gente talvez tenha um cenário onde, vamos colocar dessa forma, quando a gente começou, e aí falando de mídias sociais, quando a gente começou, quem testou primeiro o Musical.ly, né? Que era o nome anterior do TikTok, né? Testou, foram os innovators porque falaram, tem um app novo, pá, vou lá testar, dane-se. Os early adopters foram aqueles que deram continuidade. Pô, cara, eu vou usar porque eu gostei, é interessante, é diferentão, né? Aí mudou o nome para TikTok. Agora começa a entrar as pessoas, porque tem muita gente lá dentro, eu também vou entrar. E daqui, sei lá, uns 2 anos, tua mãe, tua avó, sei lá, quem que é da tua família um pouco mais idosa, possivelmente vai falar, o que é TikTok? Como eu faço para entrar no TikTok? Né? Então aí são os laggards. Normalmente essas pessoas são os atrasados porque simplesmente ou eles não querem ser inovadores, não querem pegar alguma coisa nova, ou a informação não chega tão rápido neles porque eles não são o público-alvo, tá? Então, esse gráfico aqui, eu queria gastar um certo tempo para explicar para você esse gráfico porque faz muita diferença, tá? Então, faz uma diferençazinha bacana. O que mais? Esse trecho aqui é muito bom. Você pode até pausar ele se você quiser para dar um print. Ele fala muito sobre a pura verdade do marketing. Eu achei um dos trechos mais formidáveis do livro, que ele explica muito bem, que ele fala assim, a maioria das pessoas não podem comprar o seu produto, ou porque elas não têm dinheiro, ou porque elas não têm tempo, ou porque elas simplesmente não querem. Se a audiência não tem dinheiro para comprar o que você está vendendo no preço que você colocou, possivelmente você não tem não tem um mercado para poder vender. Se a sua audiência não tem tempo para ouvir e para entender a sua oferta, né, o seu pitch aqui, você vai ser tratado como se fosse um invisível. E se a audiência precisa de tempo para ouvir o seu pitch, mas, né, no caso, a sua oferta, mas decide que não quer, bom, você não vai muito longe. Então o resumo aqui da ópera é, cara,
as pessoas podem não comprar, não querer não comprar o seu produto porque elas não têm dinheiro, porque elas não têm tempo ou porque elas simplesmente não querem. E se a audiência não tem dinheiro para comprar o que você está vendendo no preço que você está vendendo, você não tem um mercado. Então você tem que alinhar muito bem preço e produto. E se a audiência não quer te dar tempo para ouvir o seu pitch, possivelmente você vai ser tratado como invisível. Então assim, se você é chato, se você é boring e tudo mais, não vai adiantar nada. E no final das contas, se eles te dão o tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, mas decidem que não querem, então ouvir o seu pitch, eu acho que eu não quero não. Então você não vai muito longe, porque uma vez que você tá nessa jornada, né, vamos colocar dessa forma, se você vende para poucas pessoas, sua empresa não vai muito longe. Eu gostei desse trecho aqui também, que eu não sei se você lembra, mas principalmente no mercado americano, tinha muito como isso, né, os infomerciais. Lembrei que a pessoa do Shark Tank é especializada em infomerciais, né? Eles traduziram para português como infomerciais, mas são TV ads basicamente, né? E aí eles usam muito isso aqui, ó, é Seen on TV, né? Esse selinho aqui que aparece, e eles mostravam que antigamente a jogada era fazer esse gráfico. Então você compra anúncios, vai lançar um produto, compra anúncios, tem mais distribuição, vende mais produtos e faz mais dinheiro que compra anúncios. Essa é a esteira, né? O que eu mudaria para os dias de hoje é que aqui, na verdade, o que está no centro não é mais o produto, mas sim o conteúdo. Então hoje a maior parte das pessoas distribuem conteúdo de forma paga e aí gera uma audiência em cima. E aí, em cima dessa audiência gerada, aí sim eu vou ofertar o meu produto. Aí eu faço lucro e eu entrego mais conteúdo para essas pessoas. Basicamente é isso, né? Então aqui o que foi marcado é que naquela época, né, as pessoas foram treinadas para entender que o que aparecia na TV era sinal de autoridade. Isso foi muito curioso, eu achei muito legal. Aqui tem um outro trecho também, já com a canetinha nova, né? Aí eu já usei minha marca-texto nova. Mas ele falava assim, ó, a antiga regra era o seguinte, crie né, um produto sem nenhum tipo de risco, né, bem básico, bem simples e combine com um grande marketing, né? Então isso era, crie um produto bacana, ok, mas coloque um grande marketing e você vai ter muito sucesso. E a nova regra é, crie produtos memoráveis e entregue ele para pessoas que realmente estão buscando isso. E aí, mais uma vez, ele traz o gráfico, né, de Moore, né, a curva de Moore. Que mais? Deixa eu ver aqui. Esse trecho aqui muito importante que eu marquei. Não tem uma conexão rápida, tá? Mas só são as coisas que são lembradas. Mas aqui tem um texto que fala assim: a razão do porquê é tão difícil seguir um líder é a seguinte. Um líder, ele só é um líder porque ele fez alguma coisa memorável. Ele fez alguma coisa diferente de todo mundo, por isso que ele foi líder de mercado. Uma vez que o memorável já foi pego, né? Ou seja, a pessoa já se apossou sobre aquela coisa memorável, ela não é mais memorável se você for copiar ela. Então aquelas pessoas que só copiam, infelizmente eu vejo muitas pessoas, né? Das que eu sigo no Insta e tudo mais, e conheço, elas sempre estão copiando alguma coisa de alguém. Fui lá naquele gringo, clonei, né? Clone exatamente o que está acontecendo. Ou tal pessoa é líder de mercado aqui no Brasil, eu vou lá e faço igualzinho, né? Clono, né? Eu pego o melhor de cada um. No final das contas, o que você está montando é um Frankenstein. E aí a jogada uma vez que o memorável já foi pego, ele não é mais memorável. Isso que precisa realmente virar a chave. Eu marquei muito por conta disso, tá? Por conta de lembrar de, às vezes, conhecidos meus que estão replicando, clonando e fazendo a mesma coisa. Não é porque deu certo com o outro que vai dar exatamente certo com você. E esse texto aqui, ele traduziu de novo. Ó, mais uma vez a curva de Moore aqui, falando sobre isso. Aqui tem um trecho muito bom, né? Esse trechinho aqui, ó, fala muito sobre o que eu estava falando sobre o conteúdo estar no centro, tá? O conteúdo tem que estar no centro da sua estratégia. Ele fala aqui, nos dias de hoje, né? São os consumidores, isso em 2005, mas eu diria que em 2020 está mais forte ainda. São os consumidores que escolhem, né? Eles escolhem o que eles querem ouvir ou o que eles querem ignorar, tá? Pequeno detalhe. Mas aí a grande pergunta, como é que eles decidem? Por que alguns consumidores estão mais dispostos a ouvir do que outros? O que separa das pessoas que vão te escutar das pessoas que não vão te escutar? E aí ele deu um exemplo que eu achei muito feliz,
Ele não responde, obviamente, essa é simplesmente uma retórica, né? Um questionamento para você, porque o livro, mais uma vez, esse livro aqui não é um livro de respostas, tá? Ele não vai te dar um framework, ó, 10 passos para você fazer uma vaca roxa. Não é essa a ideia. Ele vai usar muito de reflexão para você aprender sobre o que se trata. E aí ele dá um exemplo muito bom, que é um exemplo que eu costumo usar muito em palestra, que é o seguinte, ele coloca aqui, ó, o grande segredo dos anúncios no Google é que eles são contextualmente relevantes e também apresentados de uma forma com que a pessoa possa goste de agir em cima deles, né? Então ele dá um exemplo aqui, né? Quando você vê um anúncio do Google, alguns momentos, né? A partir do momento que você digita na busca do Google, ele passa a ser muito interessante para você. Então o que fica claro aqui para mim, né, que eu falo sobre muito contexto Google, é o seguinte: a pessoa entra no Google com uma intenção de buscar algo, uma necessidade, coloca um conjunto de palavras lá e é apresentado um anúncio contextualmente relevante. Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos são anúncios relevantes, mas quando é relevante, a pessoa clica. Então, por que o anúncio é melhor do que um anúncio, por exemplo, do Facebook ou do Instagram? Porque Facebook, Instagram e YouTube, eles são anúncios intrusivos, ou seja, eles estão impedindo você de completar uma ação. Já o anúncio do Google, ele é um tipo de anúncio que ele é complementar ao que você está fazendo de ação. Ele, inclusive, te ajuda muito mais a completar a ação que você quer, que é uma resposta para sua dúvida. Essa é a principal diferença, caso você não saiba, entre Google, anúncios do Google de busca e anúncios de YouTube, Facebook, Instagram, no meu modo de ver, tá? Que mais? Aqui ele coloca uma coisa que eu acho um pouco controversa, mas eu achei interessante, que é esse trecho aqui, ó. Ele fala muito sobre diferenciar os seus consumidores. Eu acho que isso aqui vai muito da linha do cohort, caso você nunca tenha estudado. Tem vídeo meu no canal sobre cohort e LTV, tá? Dá uma olhadinha aí. Ele fala aqui, ó, diferencie os seus clientes, né, seus consumidores. Encontre o grupo que é mais lucrativo. Isso fala muito sobre LTV, é uma visão muito de LTV. Encontre o grupo que são os mais xeretadores, né, dentro desse grupo ainda. E aí descubra como vamos dizer assim, fazer propaganda, recompensar cada um desses grupos que você está encontrando, os mais lucrativos, os mais xeretadores. Ignore completamente o restante. Ou seja, os laggards ali, você não deve se preocupar com a massa. Você deve se preocupar mais com os mais lucrativos e com os xeretadores, né? Aqueles que são os caras que estão procurando coisa nova. Seus anúncios e os seus produtos não deveriam se preocupar com a grande massa. Por quê? Porque você tem que estar focando nos mais lucrativos e nos caras que são xeretadores. E aí ele fala, né, em 2005, infelizmente não tinha esse tipo de coisa, mas hoje a gente já tem esse tipo de tecnologia, mas ele fala, os seus anúncios deveriam estar focados, né, muito mais direcionados aos consumidores que você gostaria que fossem realmente seus consumidores, né? Então não anunciar para a massa toda. E hoje em dia a gente tem, inclusive aqui no canal também tem vídeo sobre isso, sobre você criar uma audiência similar, uma audiência customizada no Facebook, no Google e depois criar uma audiência similar. Hoje em dia a gente tem tecnologia, coisa que no livro não tinha, né, naquela época. Aqui também fala uma parte muito importante, que é uma parte que a gente se deparou nos dias de hoje, até colocar aqui, que é ele atestando que os consumidores estavam ficando cada vez melhores sobre ignorar a mídia de massa, né? Então, cada vez mais a gente sabe, poxa, a hora que para o teu programa na televisão, não sei se você assiste tanta televisão hoje em dia, mas para o seu programa de televisão para aparecer propaganda, o que você vai fazer? Você vai no banheiro, você vai pegar uma água, você ignora, você simplesmente esquece. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e no meio do vídeo ele parar, né, ele impedir a sua navegação, cara, você mal vai prestar atenção. Eu acho que é isso que é importante, né? Inclusive, eu estava falando sobre o Google agora há pouco, né? Uma das coisas que o Google mais faz na sua página de resultado de busca é mudar o formato dos anúncios, porque as pessoas vão se viciando, as pessoas vão entendendo que aquilo é anúncio e elas vão cada vez mais querendo ignorar. Por isso que ele mexe bastante no visual. Eu lembro, desde o início, os anúncios só ficavam na parte direita, depois eles moveram para a parte de cima, né? Primeiro parte direita, depois o fundo colorido, depois na parte superior, depois fundo colorido, depois tira o fundo colorido, ou muda vários coloridos. Peguei roxo, peguei azul, peguei verde, peguei o amarelinho deles ali, que era um amarelinho safadinho, aí eles tiraram, aí agora eles fizeram extremamente parecido com os resultados orgânicos e eles estão agora, existe uma
teoria da conspiração, que eles vão colocar os anúncios agora no meio, né? No meio dos resultados orgânicos, porque aí a pessoa não vai saber se é resultado orgânico ou não, né? Vai ter um íconezinho ali do lado dizendo que é um resultado patrocinado. Isso aí escreve aí, isso aí ainda vai acontecer, beleza? Enfim, o que mais? A outra coisa que eu achei, desse estudo aqui, eu achei muito legal, que eu marquei, porque ele fala que fala muito sobre você achar um nicho de mercado, né? Então ele coloca aqui sobre, faça uma lista de competidores que não estão tentando servir a todo mundo, né? Tudo a todo mundo. E aí, entenda se eles estão performando melhor que você, ou seja, se eles estão tendo um desempenho melhor que você. E aí, se você pudesse pegar um nicho específico de tudo que você está vendo que seus competidores estão atacando e pudesse ser o melhor, qual seria? Né? Então, eu achei muito legal essa analogia, que é uma visão de que ele até fala assim, ó, por que não lançar um produto que compita com o seu próprio produto? Então, como se fosse uma espécie de super segmentar, né, uma vez que você está atacando sei lá, um nicho específico, né, uma área específica do mercado, e você falasse, cara, se eu pegasse todos os meus competidores e eu pudesse ver tudo que eles estão fazendo para tudo da minha audiência e pudesse escolher um segmento de mercado ali bem pequeno, por que não lançar um produto para esse segmento de mercado bem pequeno? Isso aí poderia trazer para você uma vantagem competitiva, ou seja, você vai lá dar atenção para uma audiência, e eu acho que concatenaria com o que eu falei antes, né? Você deveria procurar os seus clientes que são mais lucrativos, uma vez que você fala com os clientes mais lucrativos e eles são de um determinado subsegmento, talvez atacar lá fosse um segmento muito mais interessante. Basicamente eu fiz isso na agência Mestre, uma vez que a gente segmentou só para inbound marketing e SEO, a gente esqueceu completamente o restante dos outros serviços da Mestre. Aí ele entra, acho que é basicamente na metade do livro, ele entra muito falando sobre que ter uma vaca roxa é tão raro porque as pessoas têm medo, né? Elas têm muito medo de inovar, né? A inovação é uma coisa que eles... E aí eu já estou concatenando com uma parte lá na frente, onde ele fala que inovar está em trabalhar nas bordas, né? Então no limite, né? Uma vez que você está trabalhando no limite, que você não está agradando todo mundo, é a hora que possivelmente você descobre uma vaca roxa. Se você quer agradar todo mundo, você não vai ser a vaca roxa. E ele deu um exemplo lá na frente que eu achei muito legal, que é o sorvete de baunilha, né? O baunilha agrada todo mundo. Ele dá um exemplo, se você for numa festa de criança, eles vão fazer o que exatamente? Vão botar um sorvete de baunilha que vai agradar todo mundo. Agora, você pega um de pistache, igual a Ju, minha esposa ali, tá me olhando agora, de pistache, que ela gosta, eu odeio, eu acho horrível aquele sorvete. Ou então, se pega, sei lá, de um leite de cabra. Cara, quantas pessoas vão querer leite de cabra? Mas ele tá trabalhando no edge, né? No limite ali. Então isso é curioso porque algumas das pessoas acabam realmente, né, trabalhando no limite e descobrem o seu diferencial. Inclusive eu vi uma entrevista uma vez de uma senhorinha que tem uma loja de sorvete ali na Moca, aqui em São Paulo, e ela chama muita atenção porque ela cria coisas que estão na borda, né? Que algumas pessoas gostam, elas gostam só por uma parte, elas não gostam porque tudo acontece, né? Enfim, aí ela atrai cada público diferente, mas são os xeretadores, né? Os sneezers ali que o livro fala bastante. E aí ele marca uma frase que eu acho que pra mim é a frase mais importante. Vamos colocar top 5 do livro, que é essa aqui, ó. Críticas vêm através daqueles que aparecem, né? Que realmente estão deslanchando. Então, criticism comes to those who stand out. Aqueles que realmente aparecem, põem a cara a tapa, são aqueles que recebem críticas. Então, se você está recebendo críticas, se você tem hater, sinal que você tem algum sucesso, tá? Então, não vou falar que você tem muito sucesso, porque também seria muita soberba da minha parte, né? Falar esse tipo de coisa. E aí ele começa a defender no livro aqui muito sobre ser uma vaca roxa, é você realmente sair de ser invisível, de ser chato e tudo mais. E aí ele também, top 5, né, de frases. A lição é simples. A coisa chata sempre leva ao fracasso. Ele botou um asterisco, né? Com exceção, é claro, quando ser chato é por si só uma coisa memorável, tá? Mas no geral, o chato é o ignorado, o chato, aquela coisa chata ou aquela coisa que todo mundo, tá ok com isso, então possivelmente ela vai levar você ao fracasso. E normalmente o chato é a estratégia mais arriscada que você pode ter, porque possivelmente ele não vai vender, ele não vai ter apelo, ele não vai
aparecer realmente para o mercado e pode ser um problema para você, tá? Então, tente trabalhar nos edges, né? Nos limites aí. Que mais? Talvez no top 5 ainda também ele coloca aqui essa frase, né? O oposto de memorável é muito bom, tá? Ao invés de ser ruim e tudo mais, mas o oposto de memorável é muito bom. Uma coisa muito boa, beleza, uma coisa muito ok. Aí ele dá um exemplo que eu achei muito massa, que seria, se você estiver viajando numa empresa de avião e você chegar a salvo, né, no lugar onde você quer, você não vai falar para todo mundo, você não vai chegar, você não sabe da maior, eu viajei de avião e eu cheguei bem. Ninguém liga para falar isso, porque foi uma coisa normal, é muito bom. Agora, se porventura você tiver uma experiência muito horrível, né, ou muito diferente, você vai contar para todo mundo, né, ou muito horrível ou muito diferente. Então é aí que tá, que ele coloca muito sobre a vaca roxa, tá? Então o muito bom todo dia é algo que começa a ser invisível, tá? Então você entregar um trabalho que é muito bom, beleza, é muito bom o trabalho deles. Agora, óbvio que você quer um memorável no sentido de diferenciação. Quando você entra numa visão de, foi memorável o trabalho no sentido positivo e não no sentido negativo, tá? O que mais? Ele coloca aqui também um texto muito bacana, que eu achei muito legal, sobre a palavra otaku, tá? É um termo em japonês que descreve alguma coisa que é muito mais que um hobby, mas é um pouco de uma obsessão, né? É como se fosse uma coisa interna que realmente ajuda as pessoas a... vamos colocar dessa forma, é uma motivação que ela tem. Enfim, o livro vai para uma linha onde ele fala muito sobre paixão, sobre vontade. Ele não consegue colocar um processo, mas ele fala pra gente que a gente deveria ir atrás dos edges, né? Mais uma vez, que foi o que eu já tinha falado. Enfim, para fechar o livro, né? Eu acho que depois tem muitos exemplos aqui, deixa eu só pegar essa última parte. E aí ele fecha com diversos exemplos. E aí o que eu quero dizer aqui para você? Cara, esse livro aqui é uma boa recomendação para você, que você consiga ter diversos insights, os exemplos são muito valiosos. Eu gostei bastante do Purple Cow, do Seth Godin, é muito bom. Eu espero que você leia esse livro. Se você tiver alguma recomendação, eu quero que você coloque aqui embaixo. Esse, mais uma vez, foi o primeiro episódio oficial do Marca Texto, né? O meu vertical aqui sobre as minhas leituras, e eu tentei aqui ao máximo dar os meus principais insights dentro desse livro. E assim, se você puder criar um negócio que seja uma vaca roxa, vai ser muito bacana para você e para todo o mercado e para as pessoas que aderirem ao seu produto, tá? Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima oportunidade. Qualquer indicação de livro, coloca aqui embaixo. Se você gostou desse modelo, também coloca aqui embaixo, tá? Não esquece. Curte o canal se você ainda não é inscrito, dá um joinha no vídeo e a gente se vê na próxima oportunidade. Assim que eu finalizar mais um livro, eu te mostro tudo que eu marquei. Esse foi o Marca Texto, eu sou o Fábio Ricota. Valeu!